Olá, estudantes da turma Jorge Amado. Como estão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma atividade, para mais um encontro, para mais uma aula. Dessa vez, eu estou deixando um texto para vocês fazerem a leitura, para responder a atividade, e também esse vídeo. Eu estou comentando, falando um pouquinho sobre o texto, sobre o assunto do texto, e pode ajudar vocês a responder a atividade também. O tema da aula de hoje, da atividade de hoje, é mistério, mito, símbolo. O universo transcendente. Eu vou colocar uma tela aqui para vocês que pode ajudar vocês a acompanharem melhor o comentário na aula, tá bom? Então tá aqui. Acredito que vocês devem acompanhar a imagem aí. E do lado direito da tela de vocês está aparecendo também. Estou aparecendo também, tá? Eu vou voltar aqui nessa imagem, onde eu tenho os três tópicos, digamos assim, que é o tema da atividade: mistério, símbolo e mito. Vamos falar primeiro de mistério. Mistério, tá? O mistério é a palavra da origem grega, vem do grego, e o termo mistério quer dizer calar-se, fechar os olhos. E místicos é uma pessoa que foi iniciada no mistério. Então, a própria origem da palavra nos diz que quando uma pessoa fecha os olhos, ela cala-se, essa pessoa abre espaço para outras sensações, para imaginar coisas. Tá? Ela não fala, ela está com os olhos fechados, de acordo com a origem da palavra. Então ela vai começar a imaginar, pensar, enxergar, lembrar de coisas. A, a origem da palavra quer dizer isso. E aí a gente, no desenrolar da conversa aqui, vocês vão entender o que isso tem a ver com a religião. Tá bom? Mistério místico é uma experiência espiritual que envolve toda a existência do ser humano em sua relação com o transcendente. Então, quando essa pessoa fecha os olhos, de acordo com a origem da palavra, não necessariamente precisa fechar os olhos. Né? Eu estou citando esse termo porque tem a ver com a origem da palavra. Quando essa pessoa fecha os olhos, ela abre a possibilidade de ela enxergar, de pensar, de viver coisas que não dá para ser sentido com os nossos cinco sentidos. Isso que quer dizer o mistério, que é transcendente. A pessoa transcende, ela vai, os seus sentimentos, elas vão além daqueles que os nossos cinco sentidos conseguem perceber. Uma pessoa que está meditando, uma pessoa que está orando, ela pode começar a imaginar, a ter sensações que dificilmente ela teria sensações com o tato, com os olhos, com a imagem que ela está vendo, por exemplo. Então, ela abre a possibilidade dessa pessoa sentir coisas que vão além dos seus cinco sentidos. E cada experiência religiosa apresenta, a seu modo, a forma como nos relacionamos com o mistério. Cada pessoa, cada religião, ela pode trazer sensações diferentes uma das outras. E esses mistérios, eles se tornam compreensíveis por meio de símbolos e dos mitos. São coisas que eu vou falar logo aqui adiante. Tá aí. Vou voltar para o segundo, que seria o símbolo, onde o comentário que eu fiz antes faz referência. Então vamos lá, símbolo. Os símbolos criados pelos seres humanos tornaram-se expressões da religiosidade, pois as palavras não são suficientes para escrever o indescritível, o mistério. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo para ficar bem claro. O crucifixo, a cruz, é um símbolo muito presente nos cristãos, não é? Aquela imagem, esse símbolo, a cruz, ela traz um tanto de informações, de mistérios, de sensações, que dificilmente com palavras seria possível descrevê-los.
é isso que os símbolos têm a relação com o mistério, com as religiões. As religiões, elas trazem consigo símbolos. Esses símbolos representam coisas muito além de palavras, que textos. Tá? E esses símbolos, eles são expressos em pinturas, construções, esculturas, túmulos, entre outras criações humanas. A própria igreja, ela já é um símbolo para a religião. Um templo, uma estátua, a própria Bíblia. Então, são essas coisas que trazem informações além do próprio material em si. Tá? Essa é a relação que os símbolos possuem com a religião e com o mistério, com o misticismo. Consegue fazer com que a pessoa transcenda, vai no transcendente, que são as sensações, como eu disse anteriormente, que vão além daquelas que os nossos sentidos conseguem perceber. Aqui eu trago alguns exemplos de símbolos religiosos. Tá? Cada religião traz seu símbolo. E esses símbolos trazem um tanto de informações. O terceiro é mito. Tá? O mito é a palavra que vem do grego mitos, que significa palavra ou discurso. Possui o significado de narrativa sobre os deuses para Platão. Segundo Turchi, o mito é uma representação fantástica da realidade, espontaneamente delineada pelo mecanismo mental. Para Ernst Mach, os mitos são histórias relativas às divindades, das relações dessas com o homem e com o mundo. O mito, então, é um discurso, o mito é uma história, é uma representação que serve para nos ajudar a entender alguma coisa. Aqui eu vou dando exemplo para vocês. A função mística do mito caracteriza-se pelo ato do ser humano se despertar para a consciência do mistério divino e, com isso, experimentar a relação com o sagrado na vida real, mesmo sem compreender totalmente o transcendente que seria Deus. Então, podem ser utilizadas narrativas, discursos, histórias para representar algum valor, algum sentimento, tá? A próxima função aqui é a função cosmológica. O cosmo, ele quer dizer a explicação da origem do mundo, do universo, de nós, dos planetas, seria o cosmológica. Ele refere-se à aceitação de que a ciência não tem todas as respostas e de que o homem tem participação na ordem cósmica por meio de seus movimentos. Então, como a ciência não consegue, de acordo com essa explicação, ela explicar tudo, todas as coisas do universo, então são criadas histórias, narrativas, para representar, para tentar explicar isso. E isso as pessoas lendo essa narrativa, essa história, elas vão compreendendo a realidade, vão tampando aquele vazio que a ciência não consegue trazer. Tem a função sociológica, onde é o entendimento da ordem social como suas diversificadas formas culturais. É como olharmos para o outro, ou seja, o nosso próximo. Então, por meio de histórias, de valorizações, são trazidos valores onde a gente vai respeitar todas as outras pessoas. A função pedagógica também desses mitos, onde refere-se às vivências diante das diversas circunstâncias culturais presentes no mundo. Aqui a gente, por exemplo, pode citar, eu posso comentar com vocês vários exemplos. A gente pode citar aqui, por exemplo, nos índios. Que os índios, eles enxergam os elementos da natureza como deuses. Então, isso é um mito, são as histórias que eles aprenderam, que são passadas das gerações em gerações, onde essas histórias, essas narrativas, elas servem para representar alguma coisa. Então, são histórias, são narrativas, por exemplo, de que os elementos da natureza são os deuses, o trovão, a chuva, o vento, a lua, o sol, tá? E essas informações conseguem fazer com que eles consigam materializar de que aquele objeto, de que aquele elemento da natureza, ele tem uma representação social para eles, pedagógica, um ensinamento. Para nós aqui também na nossa vida,
quando é criada aquela história de que quando a gente deixa uma sandália emborcada faz mal para a mãe, é uma tentativa de ensinar para a gente de que se a gente deixar alguma coisa bagunçada, faz mal. Então as pessoas vão tentar organizar as coisas, tá? O imaginário religioso, onde a ciência vem se mostrando um objeto de grande ressalva na consideração da religião. A ciência, ela não está totalmente separada da religião. Muitos fatos, muitas ocasiões religiosas, elas estão sendo provadas e estudadas pela ciência. Onde alguns pesquisadores ainda têm a concepção de que o estudo da religião é inútil, pois é apenas algo imaginário. Não é. A religião está presente na vida das pessoas. O estudo da religião faz com que as pessoas tenham um modo de vida significativo, representativo e tenham valores. E até estudos neurológicos já afirmaram que o cérebro de uma pessoa religiosa funciona de forma diferente. Por exemplo, quando a pessoa está orando, meditando, é claro que o cérebro daquela pessoa vai estar com um funcionamento diferente daquelas pessoas que estão simplesmente assistindo a TV. Então, a religião ela é bastante importante na vida das pessoas. Tá? Esse aqui foi um comentário bem simples, bem rápido do tema de vocês. E espero que, que tenha ajudado a vocês a entenderem melhor o texto e responder a atividade. Tá? Tendo alguma dúvida em responder a atividade, se tiver vontade para perguntar, tá? Para tirar as dúvidas. E boa atividade para vocês.